Boa tarde a todos. Temos a honra aí de recebê-los para o nosso evento. E vamos aguardar só um pouquinho para a gente poder continuar aqui. Temos algumas coisinhas a mais para dar andamento. Mais 2 minutinhos, pessoal. Então vamos começar a 1h05. E aí eu já faço a apresentação e começamos aí com o evento, que vai ser bem pontual, exceto no começo, mas a duração bem conforme a nossa previsão. Bom, pessoal, então já estamos aqui com as situações todas definidas. Então, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao evento Novas Regras para o Reconhecimento da Cidadania Italiana, promovido pelos escritórios Andersen Balão Advocacia e Bonassi Machado Advogados. Passo a palavra à doutora Ana Bonassi Machado, que será a moderadora do evento. Obrigada, Gil. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos e nós gostaríamos de agradecer também o apoio da Comissão de Direito Internacional da OAB do Paraná e também aos nossos palestrantes por dedicarem aí seu tempo e emprestarem os seus nomes e sua credibilidade à realização desse evento. O reconhecimento da cidadania italiana por descendência está passando por importantes transformações. O Decreto-Lei número 36 de 2025, que foi recentemente aprovado pelo Parlamento italiano, ele introduziu mudanças significativas nas regras até então vigentes, impondo novas limitações ao direito à cidadania. Diante, então, desse cenário de incertezas geradas pelas novas restrições, pelas novas regras que estão vigorando, nós entendemos ser essencial promover um debate qualificado a respeito desse tema. O nosso compromisso com esse webinar é oferecer um espaço de informação e orientação segura, e por isso reunimos advogados especialistas do Brasil e da Itália com o objetivo de esclarecer as principais alterações legislativas, analisar os seus desdobramentos práticos e também apresentar os caminhos jurídicos possíveis aos interessados. Nós vamos contar hoje com a participação de 3 profissionais que são altamente qualificados, que vão debater o tema, que é o Dr. Marcos Orsi, que é advogado ítalo-brasileiro da Andersen Balão Advocacia, bacharel em Direito pela Università Bocconi, de Milão, Master of Laws pela University of California, Berkeley,
com ampla experiência em direito empresarial e proteção de dados, tanto no Brasil como na Itália, na Alemanha e nos Estados Unidos. Teremos também a presença da doutora Renata Bueno, que é ex-parlamentar italiana e também advogada com experiência de atuação tanto no Brasil quanto na Europa, mestre e doutor em Direito Europeu e Latino-Americano pela Universidade de Roma Tor Vergata, com especialização em Direitos Humanos pela Universidade de Pádua. Doutora Renata atua também na Organização Internacional Ítalo-Latino-Americana, é autora do livro Ordem e Equilíbrio Global, o Pacto da Jurisdição Supranacional, presidente do Instituto Cidadania Italiana e sócia da Mozzarella Arte. Também contaremos com a participação do Dr. Paulo Eduardo Magnani, que é advogado ítalo-brasileiro, diretor da Comissão de Direito Internacional da OAB Paraná e associado da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio do Paraná. Dr. Paulo atua nas áreas de Direito Internacional Privado, Negócios Internacionais e Direito Civil. Hoje, nossos convidados abordarão temas que consideramos fundamentais relacionados a essas mudanças trazidas pelo Decreto-Lei número 3625. Trarão também perspectivas judiciais e administrativas e as principais implicações nas relações entre Brasil e Itália. Ao final desse evento, nós teremos um momento dedicado para perguntas e respostas, que é aberto ao público. Então, fiquem à vontade para utilizar desde já o Q&A do Teams para formular suas perguntas ao longo do evento. Vou iniciar, então, essa moderação com uma pergunta direcionada ao nosso palestrante da Anderson Balão Advocacia, o Dr. Marcos Orsi. Marco, o direito à cidadania italiana, ele envolve muitos brasileiros que são descendentes de italiano, que têm essa ascendência. Como advogado brasileiro e italiano, que tem formação acadêmica e teve atuação na Itália e em outros países, você poderia nos explicar, de uma forma breve, muito simples, o que seria esse conceito no direito italiano e para que a gente consiga entender um pouco melhor como são essas novas regras que mudaram? Muito obrigado, buongiorno a tutti. È una grande soddisfazione ovviamente organizzare e partecipare a questo evento con ospiti tão qualificados como a doutora Renata, o doutor Paulo, em parceria com a doutora Ana também, sobre um tema que desperta tanto interesse no Brasil, enorme interesse no Brasil, país que abriga uma comunidade de descendentes italianos enorme. Gostaria também de lembrar que este não é o primeiro evento que o nosso Italian Desk organiza, porque em novembro tivemos o prazer de organizar um evento com a participação da presidente emérita da Corte Constitucional Italiana, Marta Cartabia, do reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Fonseca, do juiz Dr. Felipe Cobo, que nos inspirou muito. Então gostaríamos de conseguir, assim, continuando com esses momentos de qualidade para todos. E como primeiro a falar hoje, cabe me apresentar uma visão ampla e breve e geral sobre essas mudanças legislativas, situando um pouco o nosso público no contexto histórico-jurídico dessa reforma, para que possam compreender depois os detalhes que meus colegas abordarão na sequência. Meus discursos vai ser breve e envolve 3 etapas principais. A primeira etapa, ovviamente, envolve a situação anterior à reforma, a recente reforma deste ano. E o que existia antes era, historicamente, a disciplina da Lei 91 de 1992, que estabelecia o princípio do ius sanguinis, né, a descendência, o direito transmitido por sangue, que garantia a possibilidade de reconhecimento da cidadania a todos os descendentes de italianos, obviamente comprovadamente documentada, desde a data de nascimento, independentemente do limite de gerações ou do local de nascimento. Essa reforma foi fundamental na história jurídica italiana, veio após 80 anos, já que a reforma anterior era uma lei de 1912, e para o Brasil essa legislação de 92 foi muito significativa, porque houve
objetivamente, estatisticamente, né, um crescimento exponencial de pedidos de reconhecimento da cidadania italiana por parte de descendentes brasileiros, fomentando um fenômeno jurídico, social, cultural de grande e de importantíssimo impacto, e obviamente também desafios administrativos relevantes. Então, resumindo, até a recente reforma de 2025, a lei anterior de 92 estabeleceu uma regra muito clara: qualquer pessoa que conseguisse comprovar documentalmente a linha de descendência de um cidadão italiano podia requerer o reconhecimento da cidadania, independentemente de limites geracionais ou territoriais. Nesse cenário tradicional, então, as duas vias eram obviamente, a via administrativa, perante os consulados, para os residentes fora da Itália, e a via judicial, quando a via do consulado se mostrava ineficaz, morosa ou negada, perante o tribunal italiano da região de origem do ascendente italiano. A segunda etapa após essa primeira, né, a primeira da reforma de 92, é a recente reforma da cidadania, ou seja, o Decreto-Lei 36 de 2025, um decreto-lei que, do ponto de vista jurídico, apresenta afinidades com a medida provisória no sistema jurídico brasileiro. Então, foi aprovada pelo governo em 28 de março de 2025, depois convertida em lei após a aprovação do Senado italiano, no início de maio, e da Câmara, em 20 de maio, da Câmara italiana, obviamente, de 20 de maio de 2025. Ovviamente a disciplina é bem articulada, temos regras diferentes. O aspecto mais importante, acredito, seja exatamente o limite geracional, né? O limite de 2 gerações para a transmissão da cidadania italiana. Então, formalmente, o decreto-lei convertido em lei não elimina o princípio de ius sanguinis, mas fala de um princípio ius sanguinis temperato, moderado, porque moderado por esse limite de 2 gerações. Na prática, isso significa que as gerações subsequentes à segunda, então bisnetos e demais descendentes, não teriam esse direito à cidadania, salvo em algumas circunstâncias muito específicas. Sempre para oferecer um contexto completo e geral, com posições do governo, com posições também de outros grupos políticos, enfim, o governo motivou essa escolha do decreto-lei, convertido em lei, com a necessidade de reduzir esses desafios administrativos, o elevado número de pedidos que todo ano estavam vendo do exterior, de descendentes italianos residentes no exterior, e também com uma certa risco de mercificação da cidadania italiana, com risco de segurança nacional. Por exemplo, o governo considerou o caso do número de italianos morando fora do país da Itália, gradativamente superar o número de italianos que residem no país. E achei justo também informar esses detalhes para ter, de novo, um quadro objetivo e técnico sobre as motivações que levaram a essa situação. Obviamente, as duas vias, administrativa e judicial, continuam também à luz da nova disciplina, com pequenas alterações, por exemplo, na via administrativa, onde um órgão a ser criado até o final de 2025 e vinculado ao Ministério do Exterior teria a competência que antes da reforma era do consulado. A terceira etapa final desse breves cursos tem a ver, obviamente, com o futuro. Agora, vocês poderiam pensar que a situação, né, a nova situação é definitiva, é um choque comparado com a situação da primeira etapa da lei de 1902. Na verdade, o futuro e o presente são muito incertos, porque, claramente, vamos ver como os tribunais aplicariam essa nova lei, mas, sobretudo, vamos ver qual será a decisão da Corte Constitucional italiana, que já foi chamada a se pronunciar sobre a constitucionalidade dessa nova reforma. Corte Constitucional, para quem não conhece, obviamente, é
o órgão jurisdicional mais alto do sistema italiano, no que diz respeito ao controle de constitucionalidade das leis, equivalente mais ou menos como STF aqui no Brasil. E a Corte Constitucional Italiana já recebeu 4, parece, questões de legitimidade constitucional desse decreto, dessa reforma, chamada também Reforma Tajani, e temos uma audiência que está marcada para 24 de junho de 2025, onde a Corte avaliará esses perfis de constitucionalidade, e essa audiência será determinante para entender, definir a estabilidade e aplicabilidade dessa reforma. A decisão da audiência deveria sair em tempos relativamente breves, porque fala-se do início de julho, então a audiência é 24 de junho e a decisão poderia sair já em julho, então não devemos esperar muito tempo para entender qual será o futuro dessa reforma Tajani. Com essa introdução, queria oferecer um pouco uma visão mais ampla sobre o passado, o presente e o futuro também da nova legislação, destacando esses principais elementos que servirão de base para as exposições seguintes, e agradeço a atenção de todos. Passo a palavra para a nossa moderadora. Obrigado. Obrigada, Marco. E agora, até gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta à doutora Renata Bueno, que já atuou como parlamentar italiana, reside na Itália há muitos anos e, como advogada brasileira e italiana e também presidente do Instituto Cidadania Italiana, acompanhou de perto e ativamente essa pauta. Renata, você poderia nos contar um pouquinho como foi esse processo de aprovação do decreto número 36 de 2025? Eu imagino que você estava na Itália, né, quando esse decreto foi publicado ali no dia 28 de março, e queria saber também se já se esperava essa decisão do Conselho dei Ministri, ou se surpreendeu de fato a todos que acompanhavam esse tema. Obrigada, Ana. Obrigada, Marco e Paulo, pelo convite. Enfim, a todos que nos seguem. É um prazer poder conversar com vocês. Um tema tão importante e que chocou tanto a nossa comunidade italiana no Brasil. Enfim, todo mundo, né? Principalmente na América do Sul, que somos os descendentes mais afetados de terceira e quarta geração. Eu, na verdade, estava no Brasil. Eu estava, inclusive, reunida com a minha equipe no momento que o decreto foi anunciado. Eu já fui parlamentar, estive dentro da Câmara dos Deputados por 5 anos, onde muitas vezes se discutiu sobre esse tema, mas somente em comissões muito distantes de chegar a isso a plenário. Então, como todo mundo sabe, um projeto de lei ele parte com a proposta de algum parlamentar ou do grupo parlamentar e passa por todas as comissões até isso chegar em plenário para a votação de todos. Primeiro em uma casa, Câmara dos Deputados, e depois na segunda casa, no Senado, ou vice-versa. Nós temos aqui um decreto que foi baixado pelo ministro, porque ele já vinha, na verdade, ameaçando um pouco isso. As discussões que já aconteceram no passado eram discussões que paravam e acabavam dentro das próprias comissões. Ninguém tinha o interesse de levar avante uma discussão tão importante e que afetaria tão profundamente a nossa comunidade dos italianos do exterior. Mas este ministro agora, né, que ele é o ministro das Relações Exteriores aqui na Itália, ele já vinha ameaçando isso. Ele vem como presidente do Parlamento Europeu da União Europeia, ele já vem de uma índole muito burocrata, como a gente chama aqui, né, de muita burocracia, de querer implementar muito o protocolo, e seguindo, então, várias orientações deste tipo, que para ele não importa muito o que está fora da comunidade europeia, ele já vinha ameaçando esse desejo de limitar essas cidadanias para os italianos no exterior e de dar mais atenção para os estrangeiros que estavam em território italiano. Então, mas ninguém imaginava que isso pudesse acontecer de uma forma tão rápida, até porque a primeira-ministra Giorgia Meloni, ela já vinha sempre defendendo a comunidade dos italianos no mundo, inclusive na sua campanha eleitoral. Então, foi realmente uma atitude que ninguém imaginava. A presidência do Conselho se reuniu, tomou essa decisão, inclusive retroativa, o que foi mais choque ainda, né? Porque todo mundo imaginava pelo menos um espaço de discussão
ou ao menos uma fase transitória dessa legislação, onde aqueles que desejassem ou que estavam em processo teriam o tempo, pelo menos, de finalizar. Muitas pessoas já com a documentação pronta e muitas ainda já residindo na Itália para poder fazer o seu reconhecimento da cidadania. Então, foi muito grave o que aconteceu. Essas pessoas, por exemplo, que estavam residindo aqui para o processo de cidadania, em 30 minutos, né, no momento da decisão da presidência do Conselho, já se tornou clandestina. Então, realmente, é uma situação bastante desfavorável. Então, nós temos aí uma situação muito choque. Eu estava no Brasil, como eu disse, reunida aí com a nossa equipe, trabalhando, inclusive, treinamento para o futuro no processo de cidadania e veio essa notícia realmente já retroativa, onde já não se podia fazer mais nada. O decreto-lei, ele passa, então, por essa frase, dentro de 60 dias, né, diferente da medida provisória do Brasil, ele tem que ser aprovado. Então, rapidamente passou pelo Senado, teve várias propostas de emendas no Senado, inclusive nós, junto com todos os seguidores que me acompanham, a gente fez um documento propondo uma via, né, de negociação com o governo, então poucas coisas foram acatadas, só a questão dos menores, poucas coisas realmente foram acatadas. Então, eles não abriram campo para negociação dentro das comissões do Senado. E depois que foi aprovado no Senado, na Câmara, então foi uma votação, como a gente chama, votazione lampo, que é a votação relâmpago, aonde passou nas comissões em 24 horas e já foi imediatamente para plenário e aprovada sem grande discussão. Então, foi realmente um pacote fechado, aonde promulgada essa lei, já foi convertida em lei e agora, então, já em funcionamento. Realmente a tramitação foi chocante, né? Como eu digo, para mim, para toda a coletividade, a comunidade dos italianos no exterior e muita gente que se sente afetada, principalmente a comunidade do Brasil, que é a maior comunidade de descendentes e italianos no mundo, né? Somos mais de 30 milhões. Obrigada, Renata. Renata, na sua avaliação, né, quais são agora as principais implicações dessa mudança legislativa nas próprias relações entre Brasil e Itália? Bom, nós tivemos aí até uma situação diplomática importante, né? O próprio embaixador do Brasil tentou também intervir, pedindo um pouco dessa mediação nessa fase transitória. Nós tivemos agora a comunidade ítalo-brasileira muito revoltada, na verdade, italianos no mundo, porque na própria Argentina também tenho conversado com colegas que têm dito: ah, não, aqui estão fazendo campanha para não comprar mais o óleo, para não comprar mais o vinho. Enfim, é uma revolta rápida, né? Claro que isso passa porque a paixão pela Itália é uma coisa que vale muito mais, de repente, que o próprio passaporte. Mas o passaporte, no meu ponto de vista, a cidadania italiana, é o que honra essa história. Veja, no Brasil, nós completamos agora, neste ano, 150 anos da imigração italiana. E veja o quanto isso é ainda presente nas nossas famílias, os valores, né, que a gente leva no nosso dia a dia. Não é só ainda cantar a tarantela ou fazer a festa da polenta, como acontece no interior e que é muito interessante, porque essas comunidades do interior do Brasil preservam tradições que nem mesmo na Itália se encontram mais. Mas até os mais modernos, os jovens de hoje que querem se conectar com a Itália por vários motivos, né? Da arte, da cultura, da gastronomia, enfim, da tecnologia, das universidades. Então, tem muita coisa boa nesse casamento entre o Brasil e a Itália e da Itália em geral para o mundo, porque nós dizemos sempre, nós que somos os italianos e os descendentes do mundo, somos os grandes embaixadores do Made in Italy, de tudo aquilo que leva o nome da Itália. Então, isso eu tenho uma impressão que ao longo do tempo, pode ser que isso demore, mas não vai mais ter a mesma força com que tem hoje, né? Hoje nós somos uma potência, 60 milhões de italianos no mundo, descendentes que teriam direito a essa cidadania, né? Mas com esse corte e a forma como foi brusca, como foi cruel do ministro, porque não só eles aprovaram isso de uma forma muito agressiva, mas a coletiva de imprensa dele foi realmente muito desfavorável, né? Muito ameaçadora para a comunidade no exterior, sendo que essa comunidade nunca fez nada pelo contrário, né? Sempre promoveu positivamente o nome da Itália no mundo. Se tiveram episódios, nós já denunciávamos isso há 5 anos. Esses episódios de escândalos, de documentação falsa, de cidadania falsa, de corrupção nas prefeituras, mas isso, infelizmente, se gerou pelo próprio sistema consular,
italiano que não funcionava no reconhecimento dos processos de cidadania. Essa grande gama de ações nos tribunais, a mesma coisa, é por falha no sistema italiano que não funcionava. Então, nós temos aí uma situação que, infelizmente, a longo tempo, pode ser realmente que isso se perca, esse grande valor. Resta, né, fica sempre essa grande paixão pela Itália, sem dúvida, né? Temos ainda no Brasil quase 1 milhão de pessoas com passaporte, enfim, passou a 7 milhões no mundo, mas a gente tem certamente esse grande amor, essa grande paixão pela história da nossa família, e isso ninguém nos tira. É verdade. E agora eu queria direcionar uma pergunta ao Paulo Magnani. Doutor Paulo, você tem experiência com clientes italianos, e conhece, bem a cultura brasileira e também a cultura italiana. Como ficam, então, diante desse novo cenário, os processos de reconhecimento de cidadania italiana que já estão em andamento? Existe algum direito adquirido que garanta a aplicação das regras anteriores para essas pessoas que já têm os seus processos em andamento? Há alguma diferenciação entre processos que foram ajuizados, né, em via judicial na Itália para processos que foram ingressados via consular? Bom, boa tarde, né, a todos. Primeiramente, um prazer, né, estar aqui no evento com a Ana Bonassi, doutora Renata Bueno, doutor Marco Zossi. Ana, é uma pergunta muito interessante. Na verdade, o que é que eu posso dizer, assim, da forma que a coisa foi feita, como a doutora Renata bem colocou, né, de uma maneira bem, digamos, atrapalhada, entre aspas, né, a gente pode até falar aqui, quando se fala da temática do direito adquirido, que a gente tem um direito adquirido relativo. Eu vou explicar por quê, né? Porque é o seguinte, da forma como houve a conversão em lei, existe uma data de corte ali, que é o dia 27 de março de 2025, tá? O decreto, na verdade, ele foi publicizado no dia 28, né? Mas aí constou no texto, que depois foi convertido em lei, que aqueles que tinham apresentado os pedidos, né, até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 27 de março de 2025, seriam regidos pelas regras anteriores, tá? Então, obviamente, aqui, nesse aspecto, a gente enxerga, sim, uma proteção a um direito adquirido, porque o que é que está se falando ali no texto, né? Quem apresentou esse pedido até essa data e hora, né, 27 de março de 2025, vai ser regido pela regra anterior, tá? Aqui surgem algumas controvérsias, né, porque é tudo muito novo, né, e tem questões que eu acho que vão ser dirimidas somente em juízo, tá? Apesar que do ponto de vista administrativo, quando a gente pensa aí consulado, governo, prefeitura na Itália, a gente já sabe como isso vai ser tratado, né? Mas tem umas controvérsias, porque como a coisa foi feita de uma forma assim muito, digamos, de improviso, né? Ficaram algumas lacunas que a gente ainda vai ver como é que vão ser resolvidas. Por exemplo, a gente pode pensar, tá, mas o que é que seria tecnicamente o pedido, né? De uma forma geral, o que é que nós podemos considerar? Se pensarmos do ponto de vista consular, é a pessoa que foi convocada e efetivamente entregou a documentação no consulado, né? Do ponto de vista judicial, quem de fato ajuizou a ação lá na Itália até essa data de 27 de março, né? Só que aqui surgem umas questões. Como que a gente vai tratar as pessoas que estavam na fila, né? Porque essas pessoas, queiramos ou não, elas tinham um protocolo, né? Elas entraram na fila. Essa fila, na verdade, só existia, né? Ou existe, se preferirem, por causa que não havia uma resposta consular, ou se preferir de forma mais ampla do serviço público italiano, dentro do prazo, né? Então, essas pessoas estavam ali naquela fila com um número de protocolo, tanto é que você tinha a convocação por meio dos consulados, considerando esses números, né, de entrada na fila, tá?
E aí a gente pergunta, tá, mas quem estava na fila também não mereceria ser considerado que apresentou o pedido, né? Porque, enfim, ele estava lá com um protocolo, né? Só que, pelo que nós vemos, na realidade vai ser considerado pela administração pública italiana que o pedido é quem de fato entregou a documentação no consulado, no caso, até essa data de 27 de março, né? Tanto é, como a doutora Renata mesmo falou, a gente vê relatos de pessoas que estavam chegando na Itália no dia 28 e que iriam fazer a apresentação, né, dos pedidos, enfim, junto às prefeituras locais, e isso foi cortado, né? Tinha gente que tinha data de convocação para entrega de documentos no consulado para o dia 31 de março, que foi a segunda-feira, né? E isso foi cancelado, né? Então, essas pessoas foram barradas, né? Agora, do ponto de vista temporal, aí sim, quem entrou com esse pedido até o dia 27, ele vai ser regido pela regra anterior, tá? E no começo aqui da minha exposição, por que é que eu falei de um direito adquirido relativo? Porque o grande cavalo de batalha de questionamentos de inconstitucionalidade dessas mudanças vai ser em torno, de fato, da temática do direito adquirido, mas isso com base na regra anterior, né? Porque a lei trazia que essas pessoas, os descendentes, eles eram italianos desde o nascimento, né? Independente de quando entraram com o pedido. O que se entende que é um direito adquirido e que foi violado, né, pelas novas regras. Obrigada, doutor Paulo. E até a respeito desse último ponto, queria ouvir também, doutor Marcos Orsi, a sua opinião, né, a respeito dessa questão que tem se levantado sobre a constitucionalidade do Decreto-Lei número 36 de 2025, como o doutor Paulo muito bem ponderou. Marco, você entende que, de fato, poderia ser considerado inconstitucional pela Corte Constitucional Italiana esse decreto-lei que aplica, né, que introduz essas restrições, essas limitações geracionais e novas regras a respeito do direito, né, da cidadania italiana? Quais são os argumentos aí mais relevantes nesse sentido, né? Isso poderia ser acatado de alguma forma? Queria ouvi-lo, e penso que todos também têm aí o maior interesse em entender um pouco melhor essa questão. Obrigado, Ana. Mas os perfis de constitucionalidade da lei, acho que são vários, efetivamente. Desde o começo, né, do iter legislativo, a adoção do decreto-lei como medida para enfrentar essa disciplina já é discutível, né? O decreto-lei que como equivalente à medida provisória aqui no Brasil, enfim, deveria ser, segundo a lei italiana, adottado só em casos de graves, né, de emergência, ou caso de calamidades naturais, geralmente, ou de outras situações tão urgentes. Enfim, o fato é que o decreto-lei tenha sido utilizado nessa situação pode, né, e levanta com certeza discussões. E temos também outros princípios, né, os critérios de igualdade, né, entre italianos, né, é certamente um critério do artigo 3 da Constituição italiana, é certamente um critério fundamental, porque com um limite de gerações, com certeza, há um risco de criar um grupo, né, de italiano de série A, italiano de série B, criar então uma violação desse princípio de igualdade. Temos também critérios de finanças públicas, né, que poderiam ter sido violados com base no iter legislativo, como essa medida do decreto-lei convertido em lei. Porque, claro, esse sistema que está sendo criado, como, por exemplo, a criação de um órgão novo, com competência para a via administrativa, a ser criado, né, vinculado ao Ministério do Exterior, pode gerar custos e aumentar, né, custos para
para o sistema italiano. Enfim, temos vários níveis de possíveis violações que certamente a Corte Constitucional, que como falei é órgão que efetuará esse controle de constitucionalidade, avaliará. É impossível prever neste momento qual seria o resultado, mas certamente a reforma pode não ser definitiva e estática, é continuamente objeto de muitas discussões na Itália e no Brasil. Obrigada, Marco. E existem, de fato, né? Esse é um cenário novo que nós, enquanto advogados, vamos tentando, na medida do possível, entender, né, para dar o máximo de segurança e orientações adequadas. E tem uma questão também que foi objeto desse novo decreto, né, e até, salvo engano, de uma emenda que foi incluída, que é a questão dos filhos dos descendentes. E aí eu queria direcionar essa pergunta ao Dr. Paulo para entender um pouco mais como que vai ficar essa questão dos filhos de descendentes com dupla cidadania, que à época do reconhecimento ainda não eram nascidos, né? Doutor Paulo, existe algum caminho possível para garantir o direito à cidadania deles? Como que fica essa questão agora diante das novas regras em vigor? Bom, esse é um assunto muito importante e, na verdade, eu acho que é o que tem causado mais preocupação, né, de uma forma geral no Brasil. Inclusive, a semana passada eu participei de um evento, né, na OAB sobre a temática, e quando eu estava falando desse assunto, ao mesmo tempo saiu uma normativa do Ministério sobre a questão dos menores, né? Como é um assunto muito novo, a gente vai enfrentando esse tipo de situação. Na realidade, inicialmente, com o texto puro, digamos assim, do decreto, teria ocorrido um corte abrupto em relação a esses menores, né? Porém, como você bem disse, né, Ana, houve uma emenda vinda do Senado, tá? E que, digamos, criou uma situação transitória, tá? Para poder, digamos, de alguma forma, preservar a cidadania desses filhos, né? De cidadãos italianos reconhecidos, tá? Porque do jeito que estava com o texto do decreto, a gente tinha realmente uma situação assim que um pai poderia ter um filho reconhecido e outro não, né? Que seria uma coisa assim realmente, né, terrível, tá? Só que como é que isso foi feito, né, ali quando houve a emenda? Primeira coisa, a gente tem que diferenciar filhos menores de idade de maiores, tá? Isso aqui que a gente está falando serve só para os menores, né? É óbvio, quando a gente fala quem nasceu depois do decreto, tudo bem, é óbvio que vai ser um menor de idade, né? Mas é bom sempre ter isso em mente, porque isso aqui não se aplica para filhos maiores, né? A gente está falando, né, exclusivamente dos menores de idade, tá? E o que foi que ocorreu ali? Com a emenda, ficou estabelecido que o cidadão que digamos, tem a dupla nacionalidade, né? Vamos pegar, por exemplo, o meu caso. Eu sou bisneto, né? E eu tenho a cidadania reconhecida, tá? Se eu tiver tido um filho antes dessa data de corte que eu falei, que é o dia 27 de março de 2025, e eu não tivesse feito o registro do meu filho no AIRE, né, no registro consular, tá? Ele é menor de idade, vamos supor que nasceu em 2024, veio a nova regra, eu não tinha regularizado esse meu filho, e aí agora o que eu poderia fazer? Tem um prazo que foi estipulado para esses filhos nascidos antes, né, menores de idade, antes do dia 27 de março de 2025. Existe um prazo até 31 de maio de 2026 para que o pai ou a mãe regularize a situação registral desse filho, tá? Em relação aos que nasceram depois da data do decreto, que foi o famigerado 27 de março, né, de 2025, eu dou uma interpretação particular mais conservadora, até porque as coisas estão sendo feitas de uma forma tão, né, assim, agressiva, que eu prefiro ser conservador nas minhas interpretações, né? Mas, obviamente, eu acho que pode ser interpretado de outra forma. Mas esses filhos que nasceram após 27 de março, né, de cidadãos que já são reconhecidos, eles têm até um ano
após o nascimento dele. Então, vamos supor que alguém nasceu 30 de março de 2025, teria até 30 de março de 26 para que o pai ou a mãe regularizasse, tá? Repito, essa é uma interpretação que eu dou conservadora, até para tentar evitar problemas, né? Porque quando a gente pensa nos filhos nascidos antes do dia 27 de março, o prazo que está lá estipulado na lei é o 31 de maio, né, de 2026, tá? Outro ponto importante, e isso de fato para você ver como foi algo transitório e simplesmente para preservar, né, para evitar essa situação de um pai e uma mãe ter um filho reconhecido e outro não. Essa cidadania desses menores, da forma que eu coloquei aqui, né, o pai ou a mãe levando a registro, esses menores, eles não vão ter o status de cidadãos ius sanguinis, tá? Ou seja, aquele cidadão que tem o direito sanguíneo, né, de reconhecimento da cidadania. O que vai estar lá, e consta isso na lei, é que essa cidadania desses menores, dentro desse prazo, é um benefício de lei, tá? Isso aí está lá, inclusive na normativa do Ministério, tá? Como benefício de legge, tá? Então, ele não vai ser um cidadão, no caso, ius sanguinis, tá? E fora isso, com essa normativa que veio do Ministério, que veio inclusive quando eu estava no evento da OAB, ficou estipulado que o pai ou a mãe tem que apresentar o pedido para o consulado com um formulário próprio e vai ter uma taxa de 250 euros para esse registro, tá? Então, de uma forma geral, essa aí é a situação envolvendo os menores. Perfeito, muito obrigada, doutor Paulo. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para todos os nossos speakers, para todos os nossos palestrantes, começando pela Renata Bueno, depois pelo Paulo e por último pelo Marcos Ozzi, enquanto os participantes podem também utilizar o Q&A ou o chat para formular suas perguntas até o final do nosso evento. Bem, gostaria de saber de vocês o que então os descendentes de italianos devem fazer agora, né? Quais são aí as perspectivas? Ainda existem caminhos disponíveis para obter a cidadania italiana para quem ainda não pleiteou? Existe alguma recomendação prática para quem está começando ou mesmo para quem já está no meio desse processo, seja via consular ou via judicial? Renata, por favor. Bom, para quem, como disse, né, o próprio doutor Paulo, para quem já entrou com a documentação e protocolou, então, até as 23h59 do dia 27 de março, isso segue tudo como está. Então, não precisam se preocupar, independente se via administrativa ou via justiça. Se as pessoas já estavam, de repente, preparando a documentação, ou estavam na fila do consulado, ou já tinham um print, que já tinham tentado acessar o consulado, nesse caso, é mais do que claro, porque a gente consegue comprovar a intenção né, das pessoas de acessarem o consulado que não dava disponibilidade do serviço antes dessa data. Então, nesse caso, cabe um recurso que é bastante. A gente nunca pode dizer na justiça que é garantido o sucesso, né? Mas que é bastante viável o sucesso. Cada juiz é uma cabeça, cada cabeça é uma sentença, mas a ideia é essa, né? Que a gente tente fazer o recurso daqueles que já estavam em fila, já estavam com o documento pronto, com datas anteriores ao dia 27, ou que já printaram, tentaram o acesso ao consulado, e a gente conseguir comprovar isso antes dessa data. Então, esses são alguns casos. Os novos casos que viram agora também são personalizados e a gente vai ter que avaliar caso a caso. Eu sou também advogada no Brasil, tenho escritório aí e estou advogando aqui diretamente já nesses assuntos já tem algum tempo. É tudo muito novo, existem centenas de advogados que estão aqui agora discutindo muito isso. Quais serão os pontos, né? A inconstitucionalidade existe. Este tema que será tratado em audiência agora na Corte Constitucional do dia 24 de junho já é anterior ao decreto, mas já trazia essa discussão, né, do direito ou não de sangue, mesmo se as pessoas já não tinham mais vínculo com os antepassados italianos. Então, é uma discussão que, de qualquer forma, vai direcionar qual será o entendimento da Corte Superior aqui na Itália. E isso abre, aí sim, né, a grande chance aí de termos recursos com base na exceção de constitucionalidade, que é uma via bastante aberta,
que, obviamente, o que é tramitação legislativa parlamentar é uma coisa, fechada, conclusa aí, abre-se, então, todas as possibilidades judiciais, né? Então, essa questão da inconstitucionalidade é bastante importante e que será tratada, certamente, agora seguindo esse entendimento da Corte, que deve sair brevemente. E depois existem outros fatores, né? O doutor Paulo falou dos filhos, aí vão existir os filhos maiores de idade, o que já são de terceira ou quarta geração, vão ter possibilidade de vir morar na Itália, que era um pouco isso que o governo queria, né? Eles querem reaproximar a comunidade dos italianos no exterior da pátria Itália, então trazendo para residir na Itália por pelo menos 2 anos, com um visto especial de permanência, né, para poder trabalhar ou estudar, e aí sim poder fazer a sua cidadania, reconquistando, né, a sua cidadania, acho que seria esse o termo. Então, existem várias formas ainda que serão possíveis no futuro, ainda dependendo de regulamentação, porque agora essa legislação, esse esqueleto, né, que se transformou em lei agora principal, ele será regulamentado dentro de vários fatores, inclusive o por casamento também, que provavelmente também vai precisar morar na Itália, né, pelo menos 2 anos, casais com filhos e 3 casais sem filhos. Então tem uma série de coisas agora que passarão a ser esclarecidas aí pela ideia do governo. Então a gente segue aqui acompanhando, né, Ana, vocês aí também um trabalho muito importante dessa discussão enfim, muitos juristas preocupados e tentando dar acesso aí ao direito de todos esses italianos aí espalhados pelo mundo. Obrigada. Paulo, por favor. Perfeito. Inclusive, vou até fazer o adendo. Foi ótimo que a doutora Renata falou, que eu não coloquei essa parte da questão dos menores, os cidadãos reconhecidos que forem residir na Itália, né? Se eles residirem lá por 2 anos ininterruptos e o filho nascer depois, né, desses 2 anos, ele tem o direito à cidadania, né? Isso é importante, tá? Concordo plenamente com o que foi colocado por ela, né? Agora começa-se aí a discussão constitucional, né? E agora começa a parte judicial, né? Vão ter esses questionamentos de inconstitucionalidade. A lei que o Marco também bem colocou, se isso poderia ter sido regido via um decreto, né? Se era matéria para um decreto. Então, realmente, agora a via judicial vai ser o grande campo, né, de batalha, tá? Quem entrou até o dia 27, ok, a vida segue, né? E agora é caso a caso para quem não entrou até o dia 27, tá? Outro ponto importante que a doutora Renata colocou é isso, é porque agora, como é tudo muito novo, a gente está trabalhando com novas teses jurídicas, né? E nós que somos do direito, nós sabemos como isso funciona, né? Então, você faz toda uma tese que vai agora ser levada para apreciação e, obviamente, vai caber ao judiciário a análise, né? A questão também que foi colocada ali do julgamento do dia 24 de junho, na Corte Constitucional, é muito importante porque foi uma arguição de inconstitucionalidade vinda de 4 tribunais, né? Questionando essa questão, limite, por que que não tem limite geracional, se essas pessoas teriam de fato vínculo. Se a gente pensar por uma lógica jurídica, com a vinda da nova regra, até poderia, né, de repente, alguém suscitar que esse julgamento teria perdido o objeto, né, porque a lei mudou, né, só que a Corte Constitucional manteve, né? E ela unificou as 4 arguições, um marco muito importante, porque a partir dali a gente vai ter uma noção de como a Corte Constitucional está vendo essa temática geracional, né, da questão da descendência. Obrigada, doutor Paulo. E eu vou passar a formular também aos nossos convidados algumas perguntas dos participantes. Então, essa pergunta seria para o doutor Paulo e para a doutora Renata. Nesse pacote, houve a mudança na naturalização também. Já li sobre um visto de trabalho para bisnetos e trinetos de 2 anos, e após esse período poderia solicitar a naturalização. Seria uma chance para esses descendentes ou não? Fiquem à vontade, os convidados, para responder essa pergunta da nossa participante.
Sim, sim. Inclusive, eu comentei ali já na minha fala, né, que essas são as aberturas que o governo está dando justamente para reaproximar a comunidade dos italianos no mundo, principalmente os descendentes, com todos os valores da Itália, né? Isso que eles querem, reconstruir esse vínculo afetivo com a Itália, que é, bem ou mal, é uma coisa importante também, né? Então, esses vistos serão regulamentados agora, de que forma serão dados, né? Esses permissos de soggiorno, como a gente chama. Eles falam inicialmente em visto de trabalho, mas possivelmente isso vai se estender a visto de estudos e também a algum tipo de visto como home office, smart working ou de investimento. Eu acredito que isso venha a acontecer, porque o importante é que a pessoa esteja aqui, né, participando do cotidiano da Itália e reconquiste, assim, a sua cidadania através dessa naturalização. Isso vai acontecer de várias formas, né? Eles já anunciaram ou para casais que queiram vir para a Itália e já reconquistem essa cidadania para o filho que vai nascer, ou pessoas que já são de terceira ou quarta geração, ou filhos maiores que a família já tem a cidadania no Brasil e jovens, enfim. Então, só que vão ter mesmo assim alguns limites de idade que eles estavam querendo colocar também de 25 anos. Então, tudo isso vai ser regulamentado a partir agora dessas novas legislações complementares que estão por vir, tá? Então é importante ficar atento aí. A gente está acompanhando aqui, né? Eu mesmo estou quase semanalmente em Roma para poder saber dessas novidades, porque realmente a gente continua na batalha e buscando as nossas novidades, né? Dos nossos interesses aí como cidadão italiano. Sem dúvida. E aproveitando aqui, vou fazer também uma pergunta de uma participante, que até os nossos convidados mencionaram também. Ela quer saber a respeito das alterações, né, do novo decreto, lei em relação à cidadania por matrimônio, né, a questão dos cônjuges mesmo. Doutor Paulo, gostaria de responder essa pergunta? Sim, bem simples. Esse decreto e a alteração da lei não tem relação com a parte da cidadania pelo matrimônio, tá? Do matrimônio é um outro procedimento, né? E, por enquanto, não houve mudança em relação a isso, tá? Inclusive, o que eu tenho visto é que tem muitas pessoas, obviamente, que são descendentes, que teriam o direito até então, né, pela via sanguínea, e que agora tem um cônjuge que já é, né, reconhecido, já é, ou que é cidadão italiano nascido, enfim, e que estão agora cogitando realmente a via do matrimônio, porque por enquanto não houve impacto nela. Anna, talvez Obrigada. estava vendo aqui as perguntas que estamos recebendo. Bom, vejo que tem duas perguntas sobre as razões, de novo, que motivaram o governo a adotar esse decreto-lei. E, como mencionei no início, né, ovviamente sempre na ótica de considerar todas as argumentações possíveis, se com certeza os problemas administrativos não podem ser desconsiderados, ou seja, o fato que o consulado tenha um número enorme de pedidos e esses pedidos estavam aumentando cada ano, é um dado objetivo que deve ser considerado. Depois, claro, outro assunto é considerar quanto a eficiência desses órgãos podiam ter melhorado a situação, claramente, né? Mas com certeza o número de pedidos estava aumentando, o trend era claramente um aumento dos pedidos, e as questões de, como falei também, as questões de segurança também formalmente foram levantadas pelo governo e efetivamente temos que considerar não sei quantos países, esse é um ponto interessante, não sei quantos países, além da Itália, tem nesse momento o risco de ver a população fora daquele país aumentar e ser superior à população no país. Me pergunto, não estou tomando uma posição, mas efetivamente a Itália tem esse problema, ou seja, uma sociedade demograficamente que está se reduzindo, cada vez mais velha, e pedidos de cidadania que aumentam fora do país. De novo, criticamente, seria interessante se perguntar o que acontece em uma eleição nacional onde os eleitores fora do país superam o número de eleitores no país. Esse é mais um exercício crítico
para provocar o nosso público do que uma posição minha, mas é interessante considerar todos esses aspectos. E claramente depois temos outros aspectos, enfim, é famosa aquela frase do ministro do Exterior que falou: a cidadania é uma coisa séria, né? Então, com certeza ele estava se referindo ao passaporte utilizado só para viagem ao exterior. Enfim, o governo juntou vários critérios para chegar a essa decisão. E eu acho que, Ana, não sei se você está vendo mais perguntas. Sim, temos várias perguntas, Sim, algumas relacionadas à questão da vigência, né, e eventual retroatividade aqui do decreto-lei, né, se seria retroativo ou se aplicariam-se exato. apenas as ações propostas após a entrada em vigor, que foi um ponto que também foi abordado, mas caso queiram abordar novamente. Temos perguntas relacionadas à questão da suspensão ou do congelamento de alguns processos, né, que estão em andamento, e em razão do tempo, eu vou pedir então para que cada um dos nossos convidados utilizem um espaço de fala de 1 minuto e nós teremos que encerrar, né, tendo em vista aí que temos aí apenas 3 minutos para finalizar nosso evento. Podemos começar, por gentileza, com a Renata? Tá bom. Veja, não, então só rapidamente essa questão da vigência, né? Isso tudo está muito claro, essa data do dia 27 de março. Foi aprovado assim, ratificado pelo parlamento, então isso segue como está. Dificilmente a gente tem a modificação dessa lei no futuro, mesmo com outros grupos políticos, pode ser que flexibilize um pouco, inclusive na regulamentação dessa lei agora, né? Principalmente nessa questão de trazer os descendentes para estar mais dentro da Itália. Então, pode ser que as coisas melhorem um pouquinho, mas que isso venha a ser cancelado, isso aí já não existe mais, é definitivo, né? Então, enfim, eu gostaria de agradecer, Ana, e deixar, enfim, a minha equipe, o meu escritório também à disposição. Vocês são aí super experts, né? Mas a gente está aqui na Itália, estou no sentido contrário do Marco, né? Que é italiano, está no Brasil. E eu estou inscrita na ordem aqui na Itália também, equipe bem pronta nos casos aí que vocês, colegas, possam ter interesse em nos dar aqui na Itália, né, para que a gente possa ajudar vocês de alguma forma. Então, eu sigo à disposição também as nossas batalhas políticas. Quem quiser nos seguir nas redes também, tem bastante coisa acontecendo, a gente está sempre publicando por aí. E deixar o meu abraço a todos os nossos titulares aí do Anderson Balão e do seu escritório, Ana, agradecendo mais uma vez esse convite. Fiquei muito honrada. Grazie mille. Ci dimentichiamo Obrigada. ogni tanto del nostro italiano. Muito obrigada, Renata. Doutor Paulo, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade. Obrigado, Ana, Marco, doutora Renata, né, o Gil. Acho que é importante a gente sempre estar discutindo isso, porque é tudo muito novo, né, como a gente falou, então vão surgir muitas situações, tá? Eu vi aqui no chat que tem umas perguntas bem interessantes, não vai dar tempo de responder, mas enfim, de alguma forma acho que vocês conseguem encontrar a gente aí nos contatos. Quem quiser, eu estou à disposição, a gente pode trocar uma ideia sobre essas perguntas, né, que não vai dar tempo de responder, tá? Novamente agradeço, gosto sempre de colocar, quando eu estou tratando desse assunto, que a gente, como foi feito aqui, a gente tem que tratar dele de uma forma ponderada, tá? Sem muitas paixões e emoções, né? Porque eu vejo, às vezes, situações assim, de muita agressividade, né? Campanha de boicote, enfim, eu entendo, né? Só que eu acho assim, a Itália é uma coisa, o governo é outra, né? A gente tem que saber diferenciar. A comunidade italiana no Brasil nunca vai deixar de ser a comunidade italiana, é muito forte, sempre vai ser, né? E nós estamos aqui, obviamente, para lutar, para combater as injustiças, né? Mas eu acho que a gente tem que ir realmente com ponderação, né? Para que as coisas sigam pelo caminho correto, tá bom? Obrigado, um abraço e eu fico à disposição. Obrigada, doutor Paulo. Marco, Eu 5 também vou segundos. agradecer, em 10 segundos mesmo vou agradecer. O objetivo era seguir com esses eventos, né, do Italian Desk, e evento dessa temporada era cidadania, e seguiremos, vamos
Esperamos manter todos informados sobre os próximos eventos. E agradecer muito a doutora Renata, ao Dr. Paulo, porque nos ofereceram um quadro, o contexto mais completo possível, né? Pessoas que conhecem a Itália, pessoas que conhecem o Brasil, excelentes profissionais com grande experiência. Então, não podia ter pensado num evento melhor, com hóspedes melhores. Obrigado. Obrigada. Gil, vou deixar você encerrar o evento, pode ser? Claro. Perfeito. Então, gostaria de agradecer, em nome do escritório e da Anderson Balão, a participação de todos. Sabemos que não é um tema fácil, né? É uma temática ainda bastante recente. O nosso objetivo é abrir esses espaços de diálogo, fazer realmente um evento informativo que esperamos que tenha sido útil, que tenha sido proveitoso, que tenha contribuído na compreensão desse tema, a fim de que os descendentes, né, possam se posicionar de forma mais adequada frente a esse novo cenário informativo. Então, muito obrigada e, Gil, vou deixar que você faça o encerramento. Claro. Muito obrigado, Ana. Evento excelente, né? Então, eu queria só comentar que nós vamos responder as perguntas que nos chegaram aí ao longo da semana. Para aqueles que pegaram o webinar assim, não desde o início, nós vamos disponibilizar o vídeo também nas redes sociais. E quero agradecer a presença de todos e dizer que a Anderson Balão Advocacia tem feito outros eventos também, com a doutora Ana, com outros parceiros, e fazemos questão de que todos nos prestigiem. Agradecendo a todos e agradecendo especialmente a Ana pela condução. E, enfim, continuamos juntos nesse tema que é realmente bem instigante. Tudo bem, pessoal? Então, Obrigada. é isso. Um abraço forte a todos, uma ótima tarde. Boa Obrigado. tarde a Obrigado, todos. boa tarde. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada, Tchau, Renata, tchau. Paulo, Tchau. Marco.